Olá pessoal, seguindo a nossa série Quarentena, os desafios de sermos igrejas em tempos de pandemia, quero refletir com vocês hoje dentro de Provérbios 1. Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. É certo que a vida, principalmente em momentos como temos vivido agora, coloca diante de nós vários desafios que requerem de nós muita sabedoria. Agora nós temos que reajustar as nossas agendas, a nossa rotina, o nosso modo de trabalho, e todo esse reajuste que temos vivido com certeza tem impactado no nosso dia a dia, seja na nossa carreira, nas nossas finanças, na nossa família, casamento e por aí vai. Na verdade é uma só, nós precisamos olhar para tudo isso e nos perguntarmos diante de Deus como obtermos a sabedoria o suficiente para lidar com toda essa situação que temos vivido no nosso país e em todo o mundo. E a resposta nós temos aqui no próprio provérbio. Ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Algumas versões vão dizer que é o princípio do saber, mas o texto diz também que os insensatos desprezam esse temor. É verdade que muitos de nós temos passado por essa fase complicada em que requer de nós alguns ajustes e muitas vezes nós não temos levado muito a sério o que a Bíblia diz a respeito do nosso comportamento. Não somente o nosso comportamento social, mas principalmente o nosso comportamento relacional com Deus. Uma vez que nós tememos a Deus, que nós buscamos o Senhor, nós reconhecemos quem Ele é, com certeza Ele dará a nós a sabedoria necessária, a sabedoria suficiente para enfrentarmos não só esse momento, mas todos os outros momentos que venhamos a passar também na nossa vida. Interessante que o sábio, ao longo deste primeiro capítulo de Provérbios, ele vai descrevendo algumas ações e alguns aspectos da vida do sábio, né? Mas ele também coloca lá no finalzinho da sua reflexão, no primeiro capítulo, nos versículos 32 e 33, o seguinte: os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas os que der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que nós não sejamos como os ingênuos, que são mortos por causa da sua insensatez e por desviarem da sabedoria, que nós também não sejamos como os tolos que desprezam e estão satisfeitos consigo. E é interessante pensar, né, que o tolo ele só olha para si, aqui o texto está dizendo isso, e ao olhar somente para si, ele acaba não prejudicando a si próprio, mas também prejudicando a outros, mas que nós venhamos a dar ouvidos à sabedoria. E nós daremos ouvidos à sabedoria uma vez que nós tememos ao Senhor. Como que a gente coloca isso em prática, então? Lá no capítulo 3, o sábio diz assim, nos versículos de 1 a 4, Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Amarre-as no pescoço, escreva-as na tábua do teu coração e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das pessoas. É essencial para nós atentarmos a isso, não esquecer das palavras do ensino do Senhor, da lei do Senhor, mas também guardar tudo isso em nosso coração. Ou seja, uma vez que eu temo ao Senhor, Ele me dá sabedoria. Uma vez que Ele me dá sabedoria, eu vou buscá-lo em Tua palavra. Guardar o Teu ensino, guardar os Teus mandamentos, escrever o Teu mandamento no nosso coração, ter isso recorrentemente na nossa mente, amarrar no nosso pescoço, ter isso como uma prática nossa no dia a dia. Então, que o Senhor nos dê, ao longo desse dia e ao longo de todo esse desafio que nós temos passado socialmente e também como igreja, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê temor a Ele, que o Senhor nos dê a vontade, dia após dia, de buscá-lo em Tua palavra
e não seguir a nossa própria sabedoria. Uma sabedoria carnal, uma sabedoria egoísta, uma sabedoria muitas vezes ingênua, infantil e pecaminosa, mas que nós venhamos a buscar a sabedoria do Senhor, a sabedoria que Ele nos dá, a sabedoria que nos garante e que nos coloca diante de todas as situações aprovados diante dele. Então, que nós busquemos o Senhor e Sua Palavra, um relacionamento com Deus e que a partir disso todo o nosso contexto seja impactado, seja no trabalho, seja na família, e tudo que a gente tem para fazer. Que Deus te abençoe e que Deus te dê a perspectiva correta de usar a sabedoria do Senhor com temor a Ele, buscando em Tua Palavra. Que Deus te abençoe.